Queridas mulheres, gostaria de pedir que vocês ficassem de pé para que nós possamos fazer a leitura desta noite, que está lá no livro de Cantares, Cantares de Salomão, capítulo de número 2, versículo de número 11 ao versículo de número 13. Cantares de Salomão, capítulo 2, versículo de número 11 ao versículo de número 13. Diz assim a palavra do Senhor: Veja, o inverno passou, acabaram-se as chuvas e já se foram. Aparecem flores na terra e chegou o tempo de cantar. Já se ouve em nossa terra o arrulhar dos pombos. A figueira produz os primeiros frutos. As vinhas florescem e espalham sua fragrância. Levante-se, venha, minha querida, minha bela, venha comigo. Amém? Amém. Podemos assentar. Muito obrigada. Querida mulher, você vai dizer para essa flor maravilhosa que está do seu lado, você vai virar para ela e dizer assim: ei, amada, mas fala animada, hein? Ei, amada, é tempo de florescer. Amém? Nós lemos um versículo que diz que o inverno passou, as figueiras produzem seu fruto, as vinhas florescem. E o versículo diz: levante-se, minha querida, minha bela, venha comigo. Então eu quero que você aplique esse versículo hoje na sua vida. Se tem uma palavra que Deus quer levar às mulheres deste tempo, é: levantem-se, floresçam. Está na hora de frutificarmos para a honra e glória do Senhor Jesus. Sabe, queridas, passou o tempo de sermos presas nas nossas dores. Passou o tempo de andarmos de cabisbaixos. Passou o tempo de não termos mais esperança. É tempo de nos levantarmos e dizermos ao Senhor: sim, Senhor, eu creio, eu confio em Ti. Amém? 2025 vai ser um ano que você vai florescer como nunca antes. Você crê nisso? Você recebe essa palavra na sua vida? Porque é tempo de frutificar. Antes de colhermos os frutos, aparecem as flores. Não é verdade? Quando você vê um pé de manga carregadinho, ele tem as florzinhas antes. Depois vem o quê? O fruto. O pé de jabuticaba, ele descasca todo o caule. Depois vem as florzinhas. E depois das florzinhas vem os frutos. Então, para nós colhermos os frutos que estão maduros, que Deus quer entregar para nós precisamos florescer. Amém? Amém? Você precisa florescer. Hoje à noite, deixe o Espírito Santo de Deus gerar no seu coração aquilo que precisa ficar para trás para que você floresça. Em nome de Jesus, Deus está suscitando um exército de mulheres curadas para curar. De mulheres que passaram momentos difíceis, mas elas florescem, elas seguem para a glória de Deus. Nós estamos comemorando o Dia da Mulher. E eu creio que Deus fez cada um de nós, porque Ele precisava trazer ao mundo amor, carinho, gentileza, generosidade. Onde uma mulher chega a alegria, chega o amor. Nós somos apaziguadoras, nós somos cheias de amor, nós temos abraços que aplacam a dor de alguém. É por isso, mulher, que você precisa florescer. É preciso que você precisa se levantar. Levante-se, levante-se, levante-se desse lugar que você está. Se enche de esperança, mas não é uma esperança qualquer. Não é uma esperança no que eu tenho, na minha profissão. Não é uma esperança no que alguém pode fazer por mim. A nossa esperança tem que estar no Senhor. Amém? Então hoje, olha direitinho onde está a sua esperança. Porque se ela estiver em pessoas, se ela estiver no dinheiro que você não tem, se ela estiver na esperança de algo que alguém possa te dar, ela está no lugar errado. Porque a nossa esperança está no Senhor. Queridas,
Tudo que floresce foi um dia antes uma semente. Sim ou não? Você precisa plantar algo antes que floresça. Deus está plantando sementes na sua vida. E você precisa adubar essa semente. Você precisa regar essa semente para que ela possa crescer, florescer e então frutificar. Mas Esther, quais são as sementes que Deus vem plantando na minha vida? Semente da palavra de Deus. A semente do Espírito Santo falando ao seu coração, te convencendo para que você produza frutos do Espírito. Nós ministramos tanto nas igrejas por onde passamos e falamos tanto de frutos do Espírito. E estamos vivendo um tempo de tanta escassez desses frutos dentro da igreja. Sabe por quê? Porque nós estamos deixando de cuidar da semente que é a palavra de Deus, para que esses frutos possam existir na nossa vida. Tudo parte do princípio da palavra. Veja, o Espírito Santo de Deus tem bradado para produzir em nós os frutos do arrependimento e da confissão de pecados. Sim ou não? Sim. Só que arrependimento é diferente de remorso. E você não vai florescer enquanto você não entender isso. Mulheres que florescem são mulheres que entenderam a necessidade do arrependimento e se desvencilharam do remorso. Porque remorso só gera culpa, só gera peso, só gera dor. Mas quando eu me arrependo dos meus pecados, quando eu os confesso e os deixo aos pés da cruz, eu os abandono e passo a ter uma nova vida em Cristo. Essa nova vida, mulher, que Deus quer trazer para você. Sabe por quê? Porque uma mulher que vive um verdadeiro arrependimento, ela se torna um testemunho por onde ela passa. Ela fala para as mulheres assim: já estive cativa, já estive presa, mas sou liberta, sou livre para viver a vida abundante que Jesus morreu na cruz para me dar. Queridas, não nascemos, não fomos geradas para ter uma vida pesada, escrava da dor, escrava do nosso passado, escrava do que se passou. Não! Mas eu quero te dizer uma coisa: você está deixando que o Espírito Santo de Deus fale ao seu coração, porque essa semente só vai nascer quando você aprender a ouvir a voz do Espírito Santo. Quando você aprender a pegar a palavra de Deus e fazer dela a sua regra de fé e conduta. Senão, as sementes que o Senhor tem plantado, elas não vão germinar. E deixa eu te falar uma coisa: mulher floresce não é para ninguém ver. Mulher floresce para a glória de Deus. Você nasceu para a glória de Deus. Você nasceu para louvar ao Senhor. Você é do louvor de Deus. Tem muitas mulheres sem senso de valor. Tem muitas mulheres que olham para elas e não conseguem enxergar. Querida mulher, se olhe no espelho, porque você nasceu para a glória de Deus. Ninguém me vê, Esther. Ninguém me reconhece, Esther. Não sou valorizada. Deixa eu te dizer uma coisa: o seu valor é do sangue derramado na cruz. Precisa de valor melhor e maior do que esse? O reconhecimento que você não tem de pessoas, você recebe do papai. O valor que você não tem de pessoas, você recebe de Cristo. E é isso que importa. Está na hora de você florescer. Eu estava no sítio esses dias, fui dar uma voltinha com a minha tia. Quando nós estávamos andando, quando eu olhei para o pasto, tinha uma florzinha pequenininha, amarelinha, linda. Foi a florzinha uma das florzinhas mais lindas que eu já vi. E eu olhei para aquela florzinha e pensei: mas florzinha, tu nasceu no meio do pasto. Ninguém te vê, ninguém vem aqui. Se não entrar no meio do mato, não vê. Mas ela estava lá, linda, exuberante. Aí a minha tia olhou para mim e disse: essa florzinha nos ensinou uma grande lição.
que nós precisamos brilhar, mesmo que ninguém esteja vendo. Floresça, floresça, floresça no ambiente que você estiver, porque é através de você que o nome de Deus vai ser glorificado. Mulheres escravas da dor, rendidas à tristeza, elas não florescem. Mas mulheres que entregam suas dores ao Senhor, elas florescem. Elas transformam o ambiente. Você entende, mulher? Você entende por que Deus está nos chamando para um tempo de liberdade, de libertação? Porque a condição do id não morreu. É nossa, é minha, é sua. Mas enquanto andarmos cabisbaixos, como floresceremos? E tem um personagem na Bíblia que nos ensina muito sobre florescer. José, sabia? José floresceu na tenda, José floresceu no poço, José floresceu na prisão e José floresceu no palácio. Isso é o que você está querendo dizer que José floresceu na tenda. Veja, na época de José as pessoas habitavam em tendas, sim ou não? Sim. Foi na tenda do papai Jacó que José aprendeu a adorar o Senhor. Foi lá na tenda do papai Jacó que José aprendeu sobre Deus, aprendeu sobre amar ao Senhor. E ali ele começa a ter um relacionamento com Deus. E aí, só para abrir um parêntese, querida e amada mulher, o que é que os seus filhos estão aprendendo dentro da sua tenda? Ou seja, dentro da sua casa. Nós temos sido mulheres que estamos florescendo dentro da nossa casa, com palavras de amor. Queridos, eu não sou mamãe, mas eu sou filha. E uma coisa que eu aprendi com os meus pais nunca me convenceram sobre amar a Deus me obrigando e falando, mas me convenceram pelo testemunho deles. Na minha casa, Deus nunca foi imposição, mas foi me ensinado que é a melhor escolha. É assim, querida. É o seu filho olhando para você e te vendo florescendo. Nas circunstâncias mais difíceis da vida, que ele vai olhar para você e vai dizer assim: eu quero Deus da minha mamãe. Eu quero Deus do meu papai. Eu quero esse Deus que eu vejo transformar a minha casa. Mas então, se a gente chamar para a nossa vida, você acha que Deus não está chamando as suas filhas? Quem são as filhas? Nós! Ele está nos chamando de outra vez para a tenda. Ou seja, para a presença dele. Sabe o que é a tenda? Eu falo, a tenda é o secreto. É você e papai. É você desfrutar da presença dele. É você permitir que ele te ensine sobre o amor a ele, como um dia Jacó ensinou para José. Sabe qual que é o nosso problema? É que a gente esquece de olhar para o nosso papai e começa a olhar para as dificuldades. Lá em 2 Crônicas, capítulo 15, versículo 12, 2 diz assim: se o buscarem, ele deixará que o encontrem. Mas se o abandonarem, ele os abandonará. Prestou atenção? Se o buscarem, ele deixará que o encontre. Então, essa busca é de quem? Nossa. É minha e é sua. Então, a gente começa a buscar. Ele deixa de ser encontrado por nós. Aí, Jacó demonstrou o favoritismo com José. Sim ou não? Sim. Tanto é que vai ter ciúme na casa de Jacó por causa disso. Só que Deus não tem filhos favoritos. Deus tem filhos que eu digo assim, ele tem filhos do mais de perto. Você quer ser uma filha do mais de perto, sim ou não? Sim. Vai para a tenda. Vai para o secreto. Deixa Deus plantar sementes lá para você florescer. Você precisa? Eu preciso. Sabe por que nós estamos vivendo num tempo de uma igreja que está morna? Não estou dizendo aqui, eu estou falando da realidade da igreja no mundo. Porque nós não temos mais o secreto. Porque quando Deus tenta plantar semente em nós, a gente não aduba, a gente não rega, a gente não floresce. A gente se preocupa com tanta coisa na vida. Cadê o espaço que é de papai?
Cadê o espaço que é de Deus? Querida mulher, 2025 não é um ano qualquer. Vocês estão me entendendo? 2025 é o ano que Deus está chamando você para se posicionar. Vai se posicionar ou vai ficar do mesmo jeito? Vai se posicionar ou vai chegar no final do ano? Vai olhar para trás e dizer assim: não criei uma florzinha e não gerei um fruto. Não. Esse ano você vai florescer. E não apenas isso, você vai frutificar para a glória de Deus. Amém? Você recebe essa palavra na sua vida? Mas Esther, como é que José floresce no poço? Vou te explicar. Quando José é jogado no poço pelos irmãos dele, eu estou acelerando porque eu não tenho tempo de contar a história toda aqui, mas vocês leem a Bíblia. Por que José floresceu no poço? Já se perguntou? A Bíblia não relata em nenhum momento que José murmurou, nem no poço, nem na prisão. Mas a Bíblia conta que onde José ia, o Senhor estava com ele. Quer florescer, não saia da presença de Deus. Quer frutificar, não saia da presença de Deus. Quer florescer, seja uma mulher dependente de Deus. Aí você floresce. Floresce no poço, floresce na prisão. José foi lançado numa prisão acusado injustamente de ter assediado a esposa de Potifar, porque ela era cheia das artimanhas. A palavra de Deus diz que José era de boa aparência. Quando a Bíblia diz isso, a Bíblia quer dizer que ele era bonitão mesmo. José era bonitão e a esposa de Potifar cobiçou José. E aí, você pensa assim, mas José fez a coisa certa quando recusou aquela mulher. A palavra de Deus diz que José disse assim: mas como eu poderia fazer isso e pecar contra Deus? Aí você pensa, vai dar tudo certo? Ele fez a coisa certa, ele renunciou. Aí ele vai ser jogado numa prisão injustamente. Deixa eu te dizer uma coisa: caminhar com Deus não é vida de facilidades. Esse evangelho mamão com açúcar que está sendo pregado lá fora não existe. Não é de Deus. Crente vai passar dor. Crente vai passar renúncia. Filho de Deus vai passar muitos momentos que a única coisa que ele vai ter é um travesseiro molhado de lágrimas. Mas se tu não sair da presença de Deus, vai chegar o tempo de cantar. Vai chegar o tempo de adorar. Vai chegar o tempo de dizer: bendito seja o nome do Senhor. Sabe por que a dor existe? Sabe por que a dificuldade existe? Sabe por que de repente você chegou aqui hoje e está passando um momento tão difícil? Porque é no meio do nosso vale que a nossa fé é forjada. Porque às vezes quando vai tudo bem, tá tudo bem, né? Mas você já viu que na hora da dor você dobra muito o seu joelho? Você já viu que na hora da dificuldade você procura mais a Deus? José floresceu naquela prisão de tal maneira que o carcereiro passa para José a administração da prisão. Aí você fala assim: mas como que José vai florescer na prisão? Que coisa louca é essa? E qual foi o dia? Eu não sei se tu já entendeu, mas Deus é totalmente sem lógica. Sim ou não? Sim. Deus não tem lógica. Não tenta entender Deus. Com a sua mente tu não vai entender. Mas foi lá na prisão, quando ele vai ter que interpretar o sonho do copeiro e do padeiro. Aí ele diz uma coisa para aqueles homens. Ele diz assim, lá em Gênesis, capítulo 40, versículo 8. Não é de Deus as interpretações? Conte-me os sonhos. Tanto aqui, quando ele vai interpretar o sonho do copeiro e do padeiro, quando ele vai interpretar o sonho de Faraó, José não chamou a glória para ele. José não quis se apresentar. José não quis reconhecimento. José não quis glória para ele, mas ele sempre deu a glória a Deus. Quer florescer, mulher? Aprende a dar glória a Deus. Quer florescer, mulher? Aprende a reconhecer Deus na sua vida. Tem muita gente achando que é na força do braço que se consegue alguma coisa. Não é, é na força de Deus. Aleluia. Porque não adianta nada você ter capacidade se Deus não te capacitar.
não adianta nada. O humilde é alguém que verdadeiramente floresce. Então, se o orgulho é uma área da sua vida que o Espírito Santo de Deus está tentando tratar, deixa ele te quebrar hoje. Fala para o Espírito Santo, pode quebrar, porque eu quero ser uma mulher humilde na sua presença. Tem muita gente que às vezes chega em mim e fala, Esther, mas que bênção. Eu falo, glória a Deus. Porque hoje ninguém acredita que eu fui uma menina tímida, mas eu fui demais. Mas tudo é para a glória de Deus. Quando José chega no palácio, ele vai florescer também. E o faraó vai reconhecer que havia algo diferente na vida de José. Quando é para se escolher o próximo governador, José ainda fala para o faraó, escolhe alguém que tenha sabedoria. Porque o que Deus está falando que vai acontecer, vai acontecer. 7 anos de fartura, 7 anos de fome. Precisava de alguém capaz para administrar o Egito. Quem foi escolhido? José. Por quê? Porque o faraó viu que tinha alguma coisa diferente nele. Ei, querida mulher, quando tu floresce, as pessoas reconhecem Deus na sua vida. Que é coisa melhor do que alguém vai dar para você e falar assim, essa é cheia de unção, essa é cheia de Deus, essa carrega o brilho do Espírito Santo, essa é diferente. Tem coisa melhor não. Quando uma mulher de Deus floresce, onde ela passa, ela exala o bom perfume de Deus. Amém? Está exalando bom perfume? Fala aí com você. Pensa aí com você. Você está exalando bom perfume? Para a gente começar a finalizar. Quando José foi falar com seus irmãos, ele disse assim para eles, não se preocupe, não foi vocês que me trouxeram para cá, mas foi o próprio Deus que me trouxe. José, quando ele diz isso para os irmãos dele, ele demonstra o quê? Não tenho mágoa de vocês, não tenho raiva de vocês. Entendi que tudo estava dentro do propósito de Deus. O lugar que José deveria estar era onde? No Egito. Todas as circunstâncias difíceis de José, todas, o poço, a prisão, conduziram José para o lugar onde ele deveria estar. Deus vai usar as adversidades da sua vida, os cenários mais desafiadores, mas se tu não sair da presença dele, tu vai para o lugar que ele projetou que você estaria. Glória a Deus, por isso tu vai chegar. Mas chega na presença, chega na unção, chega com o joelho dobrado, chega dependente de Deus, porque tu vai chegar. Quando a gente não sai da presença de Deus, até quem tenta nos prejudicar é usado por Deus para nos impulsionar para o lugar que Deus quer para nós. Você entendeu? Quando tu tá na dependência de papai, até quem tentar te matar vai te empurrar para o propósito de Deus para sua vida. Esther está sendo perseguida, Esther está sendo caluniada. Ih, eu sei demais o que é isso. Como sei. Preocupa não. Se tu não sair da presença de Deus, se teu joelho não se desistir de orar, de se dobrar em oração, tu vai chegar. E quem tentou te prejudicar vai ter que te olhar lá na frente e dizer, grande é o Deus na vida daquela mulher. Amém? Você crê, você acredita, você recebe essa palavra na sua vida. Não se preocupe com os desafios. Mas quando os desafios chegarem, não desanimem, mulheres. Não sucumbam a eles, mas falem para o Senhor, eu creio. Para a gente terminar, a palavra de Deus nos conta lá no livro de Juízes sobre Débora e Jael. E eu amo essas duas. Eu acho que elas formavam uma dupla dinâmica de 2. Dupla é de 2. Mas pensa em duas mulheres maravilhosas. Débora, quando ela vai conversar com Baraque, e ela fala para Baraque, vai Baraque, porque Deus está te dando essa vitória. E Baraque fala assim, Débora, se tu não for, eu não vou. Aí Débora fala assim,
Eu vou. Mas aí o que vai acontecer, Baraque? Se ela fosse goiana, ela tinha soltado um ai, não tinha? Uai, Baraque, tu quer mesmo que eu vá? Eu vou. Mas saiba que vão dizer que foi por meio de uma mulher. Vocês acham que Débora fugiu à luta? Menina, eu penso só nela preparando o look e falando, vambora, Baraque, que eu tô nessa. Querida mulher, foge à luta não. Quando as coisas aparecerem na sua vida, quando os desafios aparecerem na sua vida, quando você pensar que não consegue, só pensa no seguinte: tá chegando na minha mão porque Deus sabe que me capacita e eu dei a conta do recado. Tá chegando para mim porque Deus sabe que tem em mim, que Ele plantou sementes em mim e eu vou conseguir para a glória de Deus. Débora foi, uma boa com Baraque. E ela era uma mulher encorajadora. Naquela época, Israel estava em conflito contra o rei de Canaã. Quem era o comandante do exército? Císara. No vucu-vucu da batalha, gente morrendo, o comandante fez o quê, gente? Fugiu, né? Corajoso ele, não? Ainda fugiu e se escondeu aonde? Vocês lembram da história? Na tenda de Israel. Chegou lá porque o marido de Jael era pacífico com o povo dele. Pensou, tô garantido. Uma mulher, essa tenda, tá tudo certo. Ele estava cansado da batalha. Só que ele não sabia que dentro daquela tenda não tinha qualquer tipo de mulher, não. Tinha uma mulher cheia de Deus, posicionada no Senhor, guerreira, valente, corajosa, cheia do Espírito Santo de Deus. Deixa eu te contar um negócio, tu vê o mistério de Deus. Naquela época, era muito típico das mulheres desmontar as tendas. Então, isso significa que Jael tinha habilidade naquele negócio de tirar as estacas, entendeu? Tu já leu a história, tu conhece o desfecho. Débora dá leitinho para Císara. Débora fala para ele, Débora não, Jael. Jael dá leitinho para Císara. Fala para ele se deitar. Deixa ele muito confortável. Quando ele adormece, ela pega a estaca e tu já sabe o fim da história. Aí eu penso, irmã Claudiane, que Jael podia ter saído da tenda e ter chamado alguém. Gente, vem cá, quando vocês Baraque tá lá, vamos fazer alguma coisa, alguém me ajuda. Tá na minha tenda? Eu resolvo. É comigo. Chegou na minha mão, dou conta do recado. Você entendeu? Você entendeu o que eu tô querendo te dizer, mulher? Tu é Jael. Na hora que Císara chegar, mostra pra ele o tamanho do teu Deus. Não sai correndo com medo, não. Não sai cabisbaixo, não. Começa a declarar a palavra de Deus na sua vida. As nossas palavras têm poder. As nossas palavras têm poder. Ah, Xeremicaias, Cantuzaia, as tuas palavras têm poder. Você precisa abençoar a sua vida. Você precisa abençoar o teu marido. Você precisa abençoar a tua casa. Precisa abençoar os teus filhos. Precisa abençoar o teu trabalho. E aqueles coleguinhas do trabalho que se tu pudesse, se tu pudesse, coloca na presença de Deus. Porque você é Jael. A gente floresce quando a gente aprende que as circunstâncias difíceis da vida não é porque Deus não te ama. Não é porque Deus te esqueceu. É porque Deus está te treinando. Sabia? Aprendi isso. Glória a Deus. E tinha horas, tem horas que na minha fase dos treinamentos, eu viro para papai e eu chamo Deus de papai. Gente, eu estou na fase com Deus o seguinte, Cláudia. Deus é papai, Jesus é amado, o Espírito Santo é o doce Espírito. Aí quando a coisa tá muito feia, eu viro para eles e falo assim, tá dando conta não? Aí quando os trem dá muito certo, esses dias eu tava lá em casa, eu virei para eles e falei assim, abraço coletivo! Aí meu primo chegou, eu falei assim para ele, olha, hoje eu virei pro Pai, pro Filho do Espírito Santo e falei assim, toca aqui! Aí ele virou para mim e falou assim, tu tá do jeito que o Capes gosta. Mas eu aprendi a ter em Deus, em Jesus e no Espírito Santo, meu time de guerra.
meus melhores amigos, meu time da vitória. Eu aprendi que tem vitória no meio do descanso, tem bênção no meio da confiança. Mulher, para, chega, a angústia já te dominou há muito tempo. Chega de ter medo, chega de andar angustiada, chega de andar cabeça baixa. Levanta a cabeça e floresce para a glória de Deus. Para a gente terminar, eu quero te dizer uma coisa. Para você viver um propósito, você vai viver o processo. O propósito vai abençoar vidas, sim ou não? Porque o propósito de José, quando se cumpriu, abençoou toda uma nação. Só que os processos que José viveu, moldou, lapidou José. Os processos que você tem vivido é para te lapidar, é para te moldar, é para você florescer. Então, você vai florescer para a glória de Deus. E quando você florescer, e você pegar os frutos maduros que Deus tem para te entregar, quando você segurar o fruto, você vai dizer assim: é para honra, é para glória, é para louvor. Filhas amadas de Deus, filhas queridas, Deus está suscitando um exército de mulheres curadas para curar, de mulheres transformadas para transformar, de mulheres livres para libertar. Tu tem muito para ministrar na vida de Deus. Tu não precisa de microfone para ministrar. Tu precisa só de amor para chegar a alguém e dizer para ele: Jesus te ama, vai dar tudo certo. Aleluia. Esther, tem uma amiga que está passando uma situação, sabe o que você faz? Você ora. Esses dias uma amiga minha na luta, eu falei: calma ali que eu vou chamar o pilotão. Chamei o grupo de oração, eu falei: vamos embora orar. Porque quando as palavras não consolam, quando o abraço não é capaz de fortalecer, tem uma arma poderosa no Senhor que se chama oração. E a gente precisa usar. Seremicaias, cantos, lária. Papai querido, obrigada pela tua presença. Obrigada pelo teu amor derramado sobre nós. Você consegue sentir, mulher, essa presença? Adora, louva, abre os seus lábios nessa noite e diz: glória a Deus, aleluia. Santo é o nome do Senhor. Queridas filhas, para terminar, nós florescemos quando entendemos a nossa identidade de filho. E a sua identidade de filho de Deus. A palavra de Deus diz assim: que todos, quando receberam, deu-lhes o poder, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Você é filha. Está chorando? Continua filha. Caiu? Continua filha. Confessa teus pecados. Arrepende. Segue para a glória de Deus. Amém? O que aconteceu na sua vida não foi para te parar, foi para gerar testemunho. Tem muitas mulheres que você vai abraçar com propriedade, porque você saiu do lugar onde elas estão hoje. Hoje. E às vezes um abraço de alguém que não passou o que você passou não resolve, mas o seu abraço vai resolver, porque Deus te tirou de lá para abraçar alguém que precisa de ajuda hoje. Amém? Vamos ficar de pé? Pastor, posso fazer uma oração? Posso Amém. Eu agradeço a Deus pela oportunidade, a liderança pela oportunidade. E nessa oração, meninas, cadê o exército de Deus? Cadê as florzinhas de Jesus? Amém? Florzinhas. Vocês vão orar nessa noite e vai dizer assim: Senhor, eu vou florescer para a glória de Deus. 2025, eu não apenas florescerei, mas frutificarei para a glória de Deus. Nessa oração você vai dizer: Senhor, toda escassez está caindo por terra em nome de Jesus. Se você não está ouvindo a voz do Espírito Santo, você vai ouvir. Se você precisa perdoar, você vai perdoar, mas você vai frutificar para a glória de Deus. Senhor Jesus, eu te apresento a vida dessas flores tão amadas por ti, dessas filhas tão preciosas, seremicaias, cantos lários. Senhor, elas valeram sangue derramado na cruz. Pai, que o Senhor possa gerar no coração delas nessa noite, Espírito Santo de Deus. Aonde precisa, aonde é necessário que elas diminuam para que o Senhor cresça. Pai, que elas venham adubar a
semente da tua palavra, que elas venham jogar água na semente da tua palavra, que elas venham se render na tua presença e esse seja um ano de florescer e de frutificar para a glória do seu santo nome. Assim pedimos, em nome de Jesus. Amém? Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Deus abençoe vocês.